Graças, paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 15, 16 e 17 do primeiro livro de Reis. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Capítulo 15 está escrito: No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porque tinha feito um horrível ídolo de Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro do Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja acordo entre mim e ti, como houve entre ti, meu pai, e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Irom, e a Adã, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar por todo Judá que todos, sem exceção, trouxesse as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto aos mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeon, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar.
Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara o Senhor Deus de Israel, quanto ao mais dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E no ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Portanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto aos mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tisra, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim também veio da palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra das suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisra, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tisra, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo em Tisra. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que, contra Baasa, ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com que fizeram pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais atos de Elá, e tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao poço da casa do rei, e ao passo da casa do rei, queimou-a sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto aos mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Timni, filho de Ginate. E Timni morreu, e Onri reinou.
No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tisa reinou 6 anos. E de Semé comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semé, dono do monte. E fez Onri o que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes deles. E em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não te faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela de farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adormeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou
muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres em memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando seu filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, capítulos 18, 19 e 20. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele permitir.